Elas são sócias proprietárias da Aruba Restaurante e Arena. E elas vão contar um pouquinho dessa história pra gente, como que nasce esse projeto. É um projeto incrível, gente, lá em Juazeiro. Boa noite, gente. Está no ar mais um Histórias e Vinhos. E a história dessa noite vai ficar por conta de nada mais, nada menos que Moara Moraes e Luana Libório. Demorou decorar aqui os sobrenomes, mas no final dá certo. Elas são sócias proprietárias da Aruba Restaurante e Arena. E elas vão contar um pouquinho dessa história pra gente, como que nasce esse projeto. É um projeto incrível, gente, lá em Juazeiro. Eu fico tão feliz quando eu vejo projetos lindos assim na nossa cidade, porque normalmente tudo é aqui por Petrolina, né? Mas enfim, então eu fico muito feliz de ver projetos lindos assim na nossa cidade. E elas vão contar um pouquinho pra gente, que já vai ter inauguração desse espaço lindo para vocês aproveitarem. Por favor, meninas, antes da gente iniciar, se apresentem rapidamente, deixem um pouquinho para minha próxima pergunta, por favor. Quer começar, Lu? Pode começar, mano. Bom, eu sou Moara, sou esposa de Jean, corretora de seguros, administradora, tenho MBA em gestão de pessoas. Sou fascinada por esse mundo em que você precisa empreender, você precisa lidar com gente. Eu gosto de lidar com gente. E pra gente abrir a Aruba nesse momento é um momento de muita satisfação, porque é uma coisa sonhada há muito tempo. E a gente está vendo que nesse momento está se materializando o nosso sonho. Então estamos muito felizes, né, Lu? Com certeza. Muito agradecidas. Exatamente. E pela oportunidade também, né? É um prazer enorme estar aqui, conhecer o seu espaço. A gente já conheceu um pouquinho da sua história, né? Na última vez que nos vimos. Mas é muito prazeroso ver, né? O que você nos contou. Meu nome é Luana, eu sou mãe, primeiramente, de uma bebezinha linda que vai fazer 1 ano. Sou esposa de Bruno, que também é um dos nossos parceiros na idealização da Aruba. Esse sonho, como a Moara disse, muito grande, a gente vem tentando realizar, né? Com muitos perrengues, como a gente conversou, mas muito satisfatório, a gente está muito feliz e muito ansioso, mas em breve a gente vai divulgar tudo e conversar sobre tudo. E eu sou médica também de formação, sou formada há mais ou menos 2 anos e meio. Eu sou formada pela Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista. Formada recentemente, mas muito apaixonada por saúde, por bem-estar, muito entrelaçada em relação ao esporte na minha vida toda, de forma pessoal e familiar. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é mais ou menos essa introdução sobre as nossas vidas, né? Eu sempre gosto de começar o Histórias e Vinhos falando que antes de qualquer CNPJ existe um CPF. Existe um CPF que passa perrengue, que sofre, que tem ansiedade, que tem crise, que tem vontade de desistir, que entra em pânico, mas que no final das contas nunca desiste. Apesar de ter vontade, mas ele nunca desiste. Eles ficam ali persistindo e para que tudo dê certo no final. E aí eu queria perguntar quem é Moara por trás do CNPJ, quem é Moara CPF? Certo. Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive é a minha bio no Instagram, né? Eu falo assim que eu sou uma pessoa feita de amor, gratidão e muita fé. Eu tenho amor por tudo que eu faço, eu tenho amor por lidar com pessoas. Eu sou uma pessoa que de fato, sabe aquela frasezinha, romantiza sua vida? Eu romantizo minha vida. Eu vejo que tudo em nossa vida é um motivo pra gente ser grato. Você acordou, você abriu os olhos, ali já é um motivo de gratidão, né? E fé. Eu sou uma pessoa de mais muita uma oportunidade, fé, né? Sempre. Eu sou uma pessoa de muita fé e que tudo que a gente idealiza e a gente coloca fé, a gente consegue realizar. Então são 3 pontos assim que norteiam muito a minha vida. Amor pelas pessoas, amor pela vida, gratidão por todas as oportunidades que Deus nos permite viver e fé. E quem é Luana por trás do CNPJ? Quem é Luana CPF? Então, eu sou uma pessoa muito batalhadora em tudo que eu faço, assim, sou muito determinada, às vezes sanguínea demais em determinadas coisas. Passei muitos anos para conseguir a formação que eu tenho. São 6 anos só de formação, mas por trás de tudo isso demorou muito tempo até eu conseguir atingir os meus objetivos.
Passei por muitas mudanças, eu morei 6 anos no sudoeste da Bahia, então isso me moldou de muitas formas, porque eu vivia na minha casa, tudo muito tranquilo, então eu persisto muito nas coisas que eu quero. E tirar do papel alguns projetos como a Aruba, né, que atualmente é o nosso foco, trazem para mim a relevância de que eu realmente preciso estar em movimento sempre, sabe? Eu não consigo estar no mesmo lugar, então eu tenho essa característica de sempre estar buscando novos desafios e também proporcionando que eles aconteçam. Assim, foi a nossa ansiedade inicial, que existia muito no papel ainda, e a gente não conseguia iniciar, né? Então, assim, eu tenho essa emergência de me manter em movimento o tempo todo. Estou sempre em um monte de lugar, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, é tanto que eu costumo dizer que Maria conseguiu desacelerar certas coisas, porque eu sou muito acelerada, faço muitas coisas ao mesmo tempo, então eu tenho essas características, assim, a persistência, a resiliência em muitas coisas, e eu sou uma pessoa muito família, então acho que os nossos projetos de vida e profissionais, né, principalmente quando a gente encontra pessoas que pensam da mesma forma, né, a gente consegue alinhar essa parte, né, alinhar a parte familiar juntamente com os anseios profissionais e com os crescimentos e sonhos. Então, ter essas características relacionadas ao que eu já mencionei fazem com que as coisas funcionem na minha vida, assim, de maneira pessoal, de maneira profissional. Então, não dá para existir, como você mesmo falou, não existir uma união das duas coisas. Porque a gente transmite muito daquilo que a gente era na nossa casa, com as pessoas que a gente tem proximidade e ama, para nossa vida, né? A gente tem uma amizade muito grande. Sim. Então, assim, unir trabalho com amizade e família é muito bom. Concordo. Na sequência, eu gosto muito de falar sobre o início do projeto, do início do negócio dos meus convidados. Porém, eu já percebi que vocês duas, um pouco antes da Aruba, têm suas profissões pessoais, cada uma. Então, o que não isola o fato, né, de que essa jornada respalda o nascimento da Aruba, respalda o nascer da Aruba e para tocar esse negócio. Afinal de contas, conhecimento é uma coisa que é nosso e ninguém tira. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente a trajetória de cada uma na medicina, na corretagem de seguro, o porquê dessas profissões. Bom, por que dessas escolhas? Como que chega assim pra vocês? Nossa, você é uma corretora de seguro. Nossa, você é uma médica. Certo. Eu entrei na corretagem de seguro muito assim, alheia, sem realmente saber se ia continuar. A época foi uma necessidade, eu estava terminando meu ensino médio, minha mãe precisou dar uma pausa no trabalho dela, porque minha avó teve um problema de saúde, e aí eu tinha que me mexer para ter o meu dinheirinho, para ter as minhas coisas, para poder pagar um cursinho. E aí, quando eu comecei a trabalhar com corretagem, era um ambiente muito enriquecedor em vários pontos. Primeiro, porque eu sempre gostei de lidar com pessoas. E aí, você lida com pessoas o tempo todo. E é um ambiente muito dinâmico, né? Então, assim, lá com 18 anos, eu comecei na corretagem. Depois fui gostando, fui aguçando a vontade de crescer nesse meio. Fui para Salvador, e aí nessa época entra também Jean, porque me incentivou muito nessa parte de empreender. Ele falava assim, se você gosta tanto de corretagem, abre sua corretora. Vai lá, vai em Salvador, tira sua SUSEP, que é uma habilitação que a gente precisa, né, para abrir uma corretora, e abre seu negócio. E aí eu fui para Salvador. Paralelo a isso, nessa época que eu fui fazer o meu curso de corretagem, Jean, que já tem uma mentalidade empreendedora, né? A família de Jean já era uma família empreendedora, Jean já teve uma empresa de suprimentos odontológicos, depois ele veio e montou esse restaurante, e aí foi na época do Boteco do Jean. E ali na época do Boteco do Jean começou a aguçar aquela vontadezinha de alguma coisa voltado para a área de alimentação, né? E aí ficamos um tempo com o Boteco do Jean. Terminei meu curso de corretagem, voltei para Juazeiro, comecei a atuar no ramo de corretagem com parcerias, não cheguei a abrir o meu próprio CNPJ, a minha própria corretora, mas assim, com muito conhecimento na área, e aí fiz algumas parcerias que deram certo até um determinado momento, e aí deixo o Boteco do Jean, já vem para cá, e aí começa essa vontade de já trabalhar com uma arena. Nesse processo de querer botar uma arena de futebol, porque em Salvador já acontecia muito, né, essa questão de esporte de areia,
chegou a pandemia. E quando chegou a pandemia, esse projeto ficou meio que em stand-by. Eu fui mantendo os meus clientes, né, de corretagem de seguro. E aí, por um tempo, a gente deixou em off. Até que Jean encontrou o Bruno. E aí já são amigos, já jogavam futebol juntos. E aí veio essa junção, essa ideia de trazer a ideia do restaurante, que Jean sempre gostou muito, de lá de Salvador para cá, para Juazeiro, e fazer a junção com o esporte, que é uma coisa que eles gostam muito. E aí, quando pensou na ideia Aruba, foi justamente isso, né? De ser um polo onde você vá com sua família, para você praticar um esporte, mas também para você sentar, para você comer, enfim. Então é mais ou menos essa trajetória que me trouxe. Quantos anos entre a formação lá na corretagem até agora o nascimento da Aruba? Eu dei uma pausa na corretagem de seguros em 2023, né? Eu iniciei lá em 2009. Então tem mais aí do que 10 anos, né? Mais de 10 anos com corretagem. Primeiro como analista, depois como corretora. Então mais de 10 anos. Muitos anos de conhecimento, gente. Por que eu gosto sempre de frisar essa questão de tempo? Porque as pessoas que estão do outro lado, elas usam como inspiração as nossas histórias. E quando elas usam como inspiração, eu sempre gosto de frisar o tempo, porque é complicado alguém que está começando agora querer o mesmo resultado de alguém que tem 10 anos. Então eu gosto sempre de frisar. Gente, use como inspiração, mas não se compare. São 10 anos de história, são 10 anos de trajetória. Mais de 10, na verdade. Então, use como inspiração, mas nunca para se comparar, principalmente quem está começando agora. E assim, 10 anos de tentativas, né? Porque houve a tentativa do Boteco do Jean, que em um determinado momento deu muito certo, tanto que esse Boteco do Jean continua, hoje a gente repassou com outra pessoa, rearrendado. Depois a tentativa da corretagem de seguros e agora a tentativa da Aruba. Então assim, são 10 anos nesse meio de tentativas, porque empreender realmente é você persistir, né? Então eu acho que isso é bem válido de ressaltar. Sim, sem dúvida. Então, a minha trajetória, como eu disse, começou muito antes de iniciar a formação, né? Eu passei 3 anos de cursinho, aí passei em Vitória da Conquista, um lugar totalmente diferente, que eu não conhecia absolutamente nada, não sabia nem onde ficava, quando eu me inscrevi. Fui morar lá sozinha, minha mãe me deixou numa sexta e foi embora numa segunda, então, tipo, e agora? Só, literalmente, jovem, né? Coragem, 21 anos. E eu nunca tinha ficado, eu não dormia nem fora da minha casa, quem dirá em outra cidade. E aí pronto, eu comecei foi muito difícil, né? Eu já namorava Bruno, já conhecia ele já há muito tempo, acho que já tinha uns 6 anos de relacionamento. Foi muito difícil esse período, porque a adaptação lá é muito frio. Lá é totalmente diferente culturalmente. Conquista não parece a Bahia. E existe uma fusão cultural muito grande com Minas, né? Então muda muito. Lá eu conheci o futebol, lá em Conquista, uns 2 anos antes de eu vir embora, de formar, né? E aí lá eu conheci um CT de treinamento também, de futebol, vôlei, beach tênis, muito semelhante ao que a gente tem aqui. Um lugar onde eu fiz amizades, um lugar onde a gente ia todo domingo brincar, aonde eu me inspirei até para trazer algumas ideias para Aruba, porque lá a ideia é esse conceito familiar, seguro, no meio de uma praça central da avenida mais principal que tem na cidade. Então eu trouxe muito dos conceitos de lá, então a gente já teve um crescimento em relação à perspectiva, levei Bruno para conhecer, para jogar comigo lá, pra gente ver, porque já existia uma pré-ideia disso acontecer, que foi bem no período pós-pandemia. E aí formei em 2022, no final de 2022, e aí voltei para casa por família, por ele, enfim. E aí foi quando a gente começou a pensar mais sobre a arena, né? Acho que foi a partir daí que a gente alugou o espaço, porque aquele espaço é de terceiros. É até de um conhecido meu que fez faculdade comigo. E lá é um espaço, a gente pensou, precisamos de um lugar em Juazeiro, principalmente porque não existe uma estrutura daquela dentro da cidade. Obviamente não categorizando as outras, mas com a estrutura de restaurante, bar e arena, não tem. E aí a gente pensou assim, vamos pensar nela e a estrutura do lugar cabia. Embargamos nessa situação, porque estava pós-pandemia e tal,
o que vamos fazer? Como vamos mudar isso aí? E aí, a vida de médico é meio consumida, a gente acaba abandonando alguns aspectos, porque, enfim, dar plantão é muito difícil na parte administrativa de tempo mesmo, assim, né? Então aí você fica dividida entre você dar os seus plantões, a família e tal, e então adormeceu um pouco aquela perspectiva. E aí, quando eu engravidei de Maria, eu entrei num pensamento com o Bruno que a gente precisava realmente colocar isso para funcionar, porque, primeira ideia, é muito massa. Jean já dava aula de futebol, ele foi meu professor de futebol há muito tempo. Bruno é apaixonado por esporte, eu também. E Moara também. Mas, tipo assim, a gente precisava de uma estabilidade em relação à minha parte. Eu preciso diminuir o meu ritmo para cuidar de uma criança, né? Então, nessa sensação, o Bruno também queria muito mudar de área, ele já estava muito cansado do que ele já estava fazendo. Então, a gente uniu essas duas coisas, junto à vontade de fazer uma nova proposta para Juazeiro, porque, assim, é muito difícil encontrar serviços de qualidade também. Então, a gente, nesse pensamento, unindo todas essas forças, a gente começou a dar o pontapé. Foi aí que Jean também precisou mudar de espaço, porque o espaço antigo também não estava mais abarcando a quantidade de aluno que ele tem. E aí a gente uniu tudo e conseguiu pensar. Então, nesse tempo aí, 10 anos. 10 anos também. E por que a medicina? Não tenho como te explicar isso, porque isso foi uma decisão muito nova. Eu tenho relatos familiares de com 4, 5 anos já falar isso. Não tem médico na minha família originalmente, né? Assim, meu pai não é médico, meu pai é empreendedor, como eu te falei. Meu pai é comerciante, meu irmão é comerciante. Meu avô trabalhava na Sudene. Não existe um histórico. Eu tenho mais 2 primos médicos, mas eles são um pouco mais velhos que eu, mas da mesma geração. E assim, foi instintivo mesmo, assim. Eu sempre gostei. Não existia outro objetivo. Hoje existe um leque de opções, mas não existia outro objetivo. Era só isso. Um dom. Era um dom. Assim, dom. E foi algo... Não foi colocado, sabe? Sim. Meu pai e minha mãe costumam dizer que eles nunca me instruíram a ser médica. Eles nunca disseram, vai fazer o que é bom. Não, eles me davam o que eu pedia, porque eu sempre tinha aqueles kitzinhos médicos, boneco e tal. E aí, enquanto era pra nanar o bebê, eu tava lá querendo abrir a barriga do bebê, sabe? Já nasceu com um dom. Então assim... É um dom. Eu disse isso até a Thierry que... não me bota pra fazer essas coisas administrativas, fica mais difícil pra mim. Agora, pra eu costurar uma pessoa é mais fácil. Ou seja, completamente fora da gente, né? E aí surgiu disso, assim, meu mesmo. E veio o instintivo da minha vontade, assim. E aí foi crescendo, e é muito gratificante, assim. Eu não me arrependo. Amo muito o que eu faço, apesar de tentar querer agora ter outras oportunidades e outras formas de seguir a vida. Eu amo muito o que eu faço. Eu não me vejo não fazendo. De imaginar essas outras formas de seguir a vida, você imagina deixando a medicina ou você pretende conciliar? Cara, eu só deixaria a medicina se fosse pra cuidar de Laura. Se fosse por ela, eu deixaria, assim. Ela tem uma condição muito grave, ou algo que... alguma deficiência intelectual, que eu precisava da minha atenção 100%. Talvez mas pra empreender e jogar minhas cartas todas em outro local, não. Porque, como eu disse, eu gosto. Hoje eu passei a visita com a minha diretora clínica. Cara, eu me senti viva de novo. Parecia que eu tava na residência com ela, sabe? Foi muito gostoso. Então, assim, eu não conseguiria. Faz parte de mim. Diminuiria o ritmo. É o que eu quero. Mas pra trabalhar com coisa mais divertida, ficar suja de areia brincando. É mais legal. Mas eu não abandonaria, não. E o que é inspirador nessa tua história é que mulheres, dá pra fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Na verdade, mulher consegue fazer até 3, 4, 5, entendeu? Quanto se propor a fazer, mulher tem esse dom. Quando você começou a falar de que minha rotina eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo e tal, eu pensei aqui comigo, né? Eu digo, isso é uma característica feminina.
Mulher dá conta de fazer 2, 3, 4, 10 coisas ao mesmo tempo. Quando o homem, se ele estiver fazendo um e você chamar ele, pô, desandou a que ele tava fazendo. Já perde o Desde que alinhemos a saúde mental. Sim, Né? sem Eu falo dúvida. muito isso. Mulheres têm muitas abas abertas na cabeça, preocupações inerentes a elas e que ninguém colocou na conta delas, mas que existe. Mas desde que a gente consiga manter o alinhamento e a saúde mental, realmente, a gente sem sombra manobra de muito, dúvida. muitos pratos. Eu ia dizer sem sobrecarregar. Mas eu acho que sobrecarregada todas nós somos, né? Uhum. Então, eu não vou me prender Sem a essa burnout. palavra. Porque sobrecarregada todas nós somos. Então, não vamos romantizar também essa questão do sobrecarregado, do ter multitarefas, porque não é nada romântico, é cansativo, é estressante, mas ao mesmo tempo também é prazeroso quando a gente olha e diz, dei conta de tudo. A gente dá conta. Cansa, mas dá conta. Sim, sem dúvida. Maridos, ajudem, que é sempre bom, tá? Por favor. A gente O 50% agradece. é bom fazer, né? Sim. A gente agradece. Agora eu queria entender um pouquinho dos desafios que vocês passaram, tanto nessa trajetória de vocês, na construção das profissões de vocês, na construção do conhecimento, quanto também no momento em que o Aruba ele sai do papel e ele começa a ser de fato construído. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho desses desafios que acompanharam ao longo desses anos a trajetória de vocês. Bom, na formação, o primeiro desafio é você conseguir entrar no mercado de trabalho. Apesar das pessoas acharem que a parte médica, o médico ganha muito, o médico ganha bem, tem emprego, as coisas são mais complexas do que parecem, né? Existe um cerco muito fechado em relação à conquista desse mercado de trabalho, porque realmente as pessoas se fecham dentro dos serviços que elas estão. Então, o primeiro desafio meu foi perceber que não é esse mar de rosas que as pessoas falam. E aí você vai ganhar seu espaço, com o seu trabalho, com seus olhinhos bonitos e castanhos, você vai conseguindo, né, encantar e ganhar as pessoas, a confiança também, até porque você é novo no serviço, né? E aí você vai ganhando espaço, existe a questão de que algumas vezes a gente tem que se deslocar para outros municípios ao redor, né? Eu faço muito isso, já fiz muito mais antes de ter um bebê, mas esse é o primeiro desafio na profissão. O segundo é saber que você vai fazer o que dá, sabe? Às vezes o serviço ele não vai te oferecer aquilo que pode, assim, o que dá para fazer realmente para aquele paciente, então você tem que lidar com essa frustração. E 3 é que existe uma desvalorização profissional em qualquer categoria. Então, são os 3 principais desafios assim, que eu venho enfrentando nos últimos 2 anos e meio. E em relação à Aruba, o primeiro desafio foi sair do papel. Com certeza foi o primeiro perrengue assim, que a gente conseguiu. Por quê? Primeiro, a gente tem que ter noção de estrutura, de como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai dividir. Meu irmão é engenheiro civil, foi quem projetou o Aruba. E aí, pronto, aí a gente conseguiu ter uma base. Precisamos X tempo, X coisas, X dinheiro para iniciar. E depois começam os desafios de coisas que a gente não espera encontrar. Tipo, você vai fazer uma estrutura que não funciona, que uma caixa que não funciona. E aí você tem que arrumar uma outra alternativa. Então a gente passou por algumas coisas assim, por falta mesmo de conhecimento da área, da estrutura do lugar, né? E aí tem a parte administrativa em relação à licença das coisas, né? Em relação à prefeitura, isso também é muito mais complexo do que parece, né? E aí você vai treinar a equipe. É muito difícil ter um serviço bom, né? Conseguir alinhar todas as pessoas que trabalham para você naquele uníssono que você quer, né? Ser justo em relação à prestação de serviço, tempo de trabalho, salário, enfim, de acordo com a qualificação. A gente tem esses desafios, assim, né? Que foram iniciais. E agora, o nosso maior desafio mesmo é concluir a miudeza. Porque a gente faz o negócio de LED, aí o LED queima, então você tá consertando a pia. E aí a gente vai vendo que, tipo, pra conseguir amarrar pelo menos 99 para iniciar,
a gente já terminou todo mundo maluco. Porque faz uma coisa, faz outra. E aí você envolve todo mundo, e todo mundo trabalha. Meu irmão conta aqui, é mais de obra. Tá todo mundo já com o juízo quente. E aí acaba que aí um diz, aí o rapaz chega pra fazer, é pra fazer de que jeito? De verde, aí um diz que é verde, um diz que é azul, um diz que é roxo, até todo mundo chegar na cor. Então tem essas coisas que são percalços, né? Tem o tempo, enfim, uma hora Bruno tá, uma hora jantar, e um diz uma coisa, diz outra, e aí a gente envolve todo mundo, meu pai é mestre de obra, meu irmão, minha mãe daqui a pouco tá carregando caixa de um lado. A família de Jean também, que eu tava aqui, ajudou bastante, os tios deles são todos envolvidos na parte da cozinha, então ainda tem, já estamos chegando nos 99. Sim. Então, essas coisas foram levantar a parede rápido. Sim. Ter o material, fazer é bonito. Você viu que a estrutura, inclusive, está pronta há um tempo e a gente está sendo cobrado pelas pessoas de gente, aí, Arina, as paredes já estão levantando há tempo. Eu falei, mas porque não é só assim. A quadra tá pronta. Entendeu? A quadra tá pronta, mas e se não tiver a bola boa pra você vir cá, não dá certo, né? Se não tiver um bom profissional, se não tiver um bom profissional, se não tiver as escalas bonitinhas, bonitinhas, não rola. Né? Precificação. Nossa, a precificação é um negócio complexo. Vai muito além do que vocês estão vendo. Exatamente. Negócio e empreender é justamente sobre isso. Do lado de cá tem muito mais detalhes e perrengues que quem tá do lado daí só vendo não faz a menor ideia. Exato. E é sobre. É verdade. Eu acho que o maior desafio que eu encontrei, assim, eu comecei com 18 anos, uma menina. E o mercado segurador, há um tempo atrás, em sua maioria era masculina. Então, até você conseguir se sentir pertencente àquele meio, para mim foi o maior desafio que eu consegui, que eu encontrei pelo meio do caminho. Entende? Eu acho que essa questão de você estar num ambiente predominantemente masculino, às vezes você fica retraído, às vezes sua voz não é ouvida, suas vontades não são aceitas, às vezes você sabe até mais do que o outro cara que está ali, mas ele fala um pouco mais alto, e às vezes você tem que ser incisiva. Então, essa questão que a gente sabe, né? Não é querer levantar bandeiras de feminismo, né? A bandeira do feminismo, mas eu acho que durante todo o tempo que eu fiquei no mercado segurador, o que mais me incomodava era esse ponto, sabe? E em relação à Aruba, é tudo que Lu já falou e um pouco mais. Porque, por exemplo, agora a gente está na etapa final. São os detalhezinhos que realmente está implicando. É um sistema que a gente marca um treinamento e aí marca a segunda, dá o horário do treinamento, não manda um link. Da terça, marca novamente. Sabe esses detalhezinhos? Que é justamente o que tem empatado da gente conseguir fluir. São os pequenos detalhes. Prestação de serviço também, a gente tem encontrado uma dificuldade, porque às vezes você faz a seleção, você explica sobre a vaga, né? Que essa parte de seleção eu fiquei mais responsável. Você explica sobre a vaga, você explica sobre o modelo de negócio, sobre o modelo de horário. Posso confirmar? Pode. Quando chega na hora de fazer o teste, a gente divide em 2 etapas, por exemplo. Quando chega na hora de fazer o teste da segunda etapa, não aparece. Sabe? Então a gente aí vai ter que fazer uma nova seleção. Recrutar novos currículos para poder... Então tem sido muito essa questão dessa dinâmica de detalhezinhos que é um perrengue. E é exaustivo. Sim. É exaustivo. A gente fez uma vez uma seleção, né? Eu estou procurando um vendedor aqui para a loja. Na descrição, a gente deixa claro que o produto que a gente comercializa é vinho e tudo mais. E aí o cara veio, passou 1h30 conversando comigo. Conversou comigo, tarará e tudo, e falou muito de Deus, que Deus tinha tirado ele de determinadas situações, tarará, ok, tudo bem, tranquilo, disse que não bebia. Não, o fato de não beber não é um problema pra gente, porque você vai vender, você não vai beber. É até bom que não beba, né? Sim, é melhor que venda. olhando por determinados ângulos é melhor que não beba. Mas aí chegamos na segunda etapa, vamos pra prática. Fizemos o treinamento, tudo bonitinho, vamos pra prática pra você ver se você é bom na coisa mesmo, na venda. Aí ele olha pra mim e diz, eu não vou conseguir vender um produto que eu não posso provar. Eu digo, você não sabia que era vinho, você não sabia que você não bebia, por que você... Enfim, aí a gente respira fundo, né? Vamos pra próxima e tá tudo certo, tudo sob controle. Pessoas não é fácil. Eu acho que é a parte mais desafiadora de negócio, é você gerir pessoas, é você lidar com pessoas.
Eu ia perguntar, vou pegar o gancho dela ter falado, né, do cenário. A gente tá aqui no mês da mulher, então vou pegar esse gancho que dela ter colocado dessa dificuldade dela como mulher, de se colocar naquele lugar, de se sentir pertencente àquele espaço. Você sentiu isso, Luana, na sua profissão? Durante a formação, não, porque minha turma era majoritariamente mulheres, né? A maioria, assim, 70% eram meninas. Então a gente vê que tem um crescente de mulheres no hospital. Mas a gente percebe em algumas situações, não com os colegas de trabalho, pelo contrário, a gente tem uma cordialidade entre os médicos muito importante e muito boa, assim, tanto que a gente costuma dizer que nós somos muito unidos e a gente se protege. E isso é uma consciência de classe, acredito que isso seja um costume, e a gente acaba entendendo todo mundo, né, nos perrengues da vida profissional. Mas acontece, assim, não é esse mar de rosas, por exemplo. A gente chega num contexto de urgência, um paciente, um familiar que quer ser atendido primeiro que as outras pessoas, ele costuma querer crescer para você, né? Vai depender da segurança do local, vai depender que normalmente não é muito boa. Normalmente os locais que a gente trabalha, a gente acaba sendo exposta mesmo. Mas tá mais nesse sentido, assim, das pessoas do próprio paciente e dos familiares, e não do contexto Sim. profissional, não. Assim, pelo menos eu nunca passei. Deve ter, né, colegas que... Enfim, existe assédio moral, assédio sexual em relação à parte de trabalho mesmo. Isso nunca aconteceu comigo, né? Espero que não aconteça. Até porque eu não conseguiria trabalhar num ambiente assim. Mas em relação à parte de pacientes, acaba acontecendo. Sim. Já aconteceu. Não se prolongou, porque... Eu não sei se as pessoas se comovem muito com o meu rostinho, mas eu não costumo deixar isso seguir, né? E eu também, normalmente nos serviços que eu trabalho, eu sempre trabalho com a dupla masculina. Então, acabo que se acontece uma coisa assim, os colegas já me recorrem, eles já me tiram do ambiente, me tiram da situação, me colocam em outra. A gente consegue, né, fazer esse manejo. Então eu tenho sorte por isso, né? Eu sempre estou acompanhada de alguém, mesmo nos serviços que eu sou plantonista único, sempre tem alguém na UTI, sempre tem alguém no PSI, então eu sempre me saio bem. Mas existe. Não tem como não existir, porque aquilo que a gente conversou antes de começar, né? Existe essa fragilidade, né? Sim. Em relação à segurança feminina em todos os ambientes. Sim, sem seja dúvida. praticando esporte, seja praticando na rua, no shopping, no trabalho, a gente tem essa... Mas, apesar dessa fragilidade, eu gosto de dizer que nós mulheres dominamos muito bem segmentos masculinos. Eu atuo há 10 anos no mercado extremamente masculino, que é o segmento de logística, né? E a gente domina muito bem. Porque a gente tem e que a gente tentar, se sobressai. Sim. Ou tentar, porque, por Sim. exemplo, o mercado segurador, especificamente automóvel, às vezes acham que a mulher não entende de carro. Eu preciso trocar um pneu. Tá, mas qual foi a situação? Adiante aí logo o processo. Às vezes Sim. eu quebrei um para-brisa. Tá, me manda uma foto. Não, tá, mas me manda a foto. Né, externa. Então, às vezes, subestimam muito a mulher em alguns tipos de segmentos, como, por exemplo, logística, como, por exemplo, segmento de automóvel, né? Acha que não é coisa de mulher, acha que a mulher não sabe lidar, não Inclusive, entende. a E gente tem entende. essa tendência de já crescer pensando sobre isso, né? Eu já preciso crescer me endurecendo para que eu não seja alvo, né? Exatamente. A gente tem essa, pelo menos a minha casa foi criada, Luana. Você precisa ser um pouco mais, ter um escudo um pouco maior, porque não é todo mundo que é seu amigo, não é todo mundo que vai te respeitar da forma como você deveria. Então, talvez isso seja... É complexo a gente conversar, porque não deveria ser assim, mas de algum modo me protegeu em alguns aspectos, né? Sim. Né? Então, acho que a gente tem essa histórico de já crescer sabendo que as coisas já não vão ser fáceis e tranquilas. Que são diferentes para as meninas e são diferentes para os meninos, né? Desenvolver a casca dura mesmo. Realmente, sem Em dúvida. alguns momentos. E aí, eu fiquei com uma curiosidade pelo nome ser diferente. Queria saber se tem alguma história por trás do nome Aruba. Aruba, Bruno que veio com essa ideia, né? Que é uma ilha no Caribe. E aí o significado dessa ilha é Ilha da Alegria, Ilha da Felicidade, que é justamente o que a gente quer proporcionar
na Aruba. Então foi meio que segmentado nesse sentido, né, Lu? A ideia é que lá vira uma segunda casa mesmo, assim, que as pessoas gastem tempo, que elas estejam presentes na Aruba, que elas passem e se sintam à vontade para entrar, mesmo que não seja para praticar esportes, que ela encontre os amigos, que ela leve a mãe, que ela leve o pai, que ela leve o irmão, o filho, né, que seja um ambiente seguro, um ambiente familiar mesmo. Então, Eu já quero ir. Você vai gostar. Eu já quero levar a meninada. Pois é, a Aruba é feita em 8 mãos. Eu, Luana, Bruno e Jean, né, que somos casais, e Maria. Mariazinha. Entendeu? E de fato é um ambiente que a gente quer proporcionar essa identidade, sabe? Família, um lugar feliz, um lugar que você pode confiar, deixar seu filho. E a Aruba já tem data de inauguração? Então, a primeira etapa, né? As aulas iniciam 24 de março. Inclusive, pode fazer uma divulgaçãozinha aqui. Claro, por favor! Semana do Consumidor. E que também quem estiver já assistindo, né? 15% de desconto na primeira mensalidade em qualquer modalidade. É só ir lá na nossa bio, aperta no link que já é direcionado para o atendimento. Primeira etapa, 24 de março. E aí, aproveitando que ela já fez a propaganda dela aqui, eu queria também fazer uma pausa para agradecer os meus parceiros e patrocinadores aqui do nosso Histórias e Vinho, contando mais uma história incrível para vocês, mais um projeto maravilhoso. Eu tive o prazer de estar lá e conhecer um pouquinho de 95% que já está quase pronto. Então, eu queria agradecer o pessoal da Vinícola Cavalieri, que é responsável por todos os nossos rótulos. São mais de 70 rótulos em nossa carta. Uma vinícola localizada em Bento Gonçalves, familiar. Então, vale muito a pena vir conhecer. Vinho dos Vales, que é representante oficial e exclusiva da vinícola no Vale do São Francisco. Pessoal da Transjota Transportes, precisou de assessoria para conduzir a tua carga para qualquer lugar do país, pode contar com eles, são 10 anos de história. Pessoal da The Auto Center, tudo para o teu carro num só lugar, mecânica, autoporta, acessórios, tudo para o teu carro de fato num só lugar. Pessoal da Aqui Cópias, precisou de material gráfico, pode contar com eles. E o pessoal da Conexão, assessoria de marketing, nossos parceiros responsáveis por nossas coberturas e as nossas gravações. E também o pessoal da Esquadro, que são responsáveis por todos os nossos projetos, pela nossa loja encantadora que todo mundo sempre elogia. Então, minha gratidão a todos os nossos parceiros e patrocinadores. Voltando para Aruba, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente e pro pessoal que está em casa acompanhando, como que a Aruba vai funcionar. Tudo que vai estar disponível na Aruba, tudo que o pessoal que vai estar lá vai poder desfrutar, como que vai ser todo esse funcionamento da Aruba. Vamos. Bom, a Aruba ela vai atuar em 2 segmentos, né? A parte de esportes de areia e a parte também de restaurante. A parte de esportes de areia a gente vai ter beach tênis, futevôlei, vôlei e aulas de funcional, certo? E aí vai ter turmas pela manhã, turma para iniciantes, nível intermediário e nível avançado. Além disso, vamos ter também turma Kids, né? E aí entra em contato com o pessoal da equipe de matrícula que já vai explicar tudo direitinho para vocês. E em relação ao funcionamento do restaurante, a gente vai funcionar de 10 da manhã inicialmente até 10 da noite, com almoço e também janta, né? Então, é basicamente isso. Existe já um projeto para a segunda etapa, que é para colocar café da manhã, expandir algumas outras coisas, mas aí quando for a segunda etapa a gente volta aqui. E vai rolar petiscos ali nesse intervalo ou só jantar mesmo? Não, petiscos, né? Quem quiser jantar vai ter uma opção. Então vai ter a opção de hambúrguer, baguete, alguns petiscos, iscas de frango, camarão alho e óleo, enfim. Faltou ressaltar só que vai ter o bar também. Sim! Né? A gente vai ter o oferecimento de bebida alcoólica, não alcoólica. Isso. Vai ter bar de drinks também, Isso. então para quem é adepto. E a gente tá vendo, né, uma parceria para ver se a gente vai ter consegue adega no Aruba, com Vinícola Cavalieri, então nossos rótulos lá disponíveis para vocês consumirem. Sim. Vai ser uma parceria bem legal. Vai sim. E também é importante ressaltar, né, o esporte de areia assusta um pouco, porque a gente acha que exige muito esforço físico e realmente, mas vai ser adaptado para as idades, né? Então a gente vai ter todos os níveis iniciantes, para quem já pratica o futebol, vai disponibilizar também o aluguel das quadras, né? Então pessoas que querem reunir os amigos e fazer o uso
das bolas e do espaço físico também é possível. Nas quadras também, 2 delas, que são as do fundo, elas têm disponibilidade de quiosque em cada uma, então é possível alugar para confraternizações, né? É possível alugar para aniversários, então também é uma outra oportunidade. E aí a gente vai expandindo, né, a oferta de serviços, mas por enquanto a gente já cresceu na perspectiva da parte esportiva, são 3 quadras, então tem muito espaço. E tem a parte de gastronomia, então quem não quer fazer o esporte, pelo menos nos visitem para fazer. O chefe Leandro está fazendo um cardápio muito aconchegante, né? A nossa ideia é realmente que as pessoas se sintam bem, que seja palatável para todo mundo, né? Que seja para todas as idades e que seja bem aconchegante, assim. Exato. Essa é a nossa ideia. Sensacional. Gente, só eu que tô ansiosa, ou vocês aí também estão? Porque eu já tô aqui louca querendo ir, né? Eu não sou muito adepta à quadra não, mas o restaurante com certeza eu vou marcar a presença. Mas eu tenho uma turminha em casa que adora ali esses movimentos ali da quadra, do jogo, eu não sei muito bem o nome que eles dão, não, que é o diretor de esporte, mas eles gostam dessa brincadeira aí. Tem uma turminha bem legal que vai adorar. Agora eu queria a pergunta que conduz o nosso Histórias e Vinhos, o lado que ninguém conta. Qual o lado que ninguém conta do empreender dentro da tua atuação? Moara atua mais ali na parte administrativa e tal. Qual o lado que ninguém conta? Tem muitos lados, né? Eu acho que o principal nesse momento é a ansiedade de ver tudo pronto, tudo funcionando. E às vezes a gente vira à noite fazendo planilhas, vendo o que é que está faltando, vendo o que é que pode ser melhorado, sabe? E eu acho que esse lado que está nos bastidores é especificamente isso. A gente corre de um lado, corre do outro, para tentar deixar tudo no padrão que a gente tem planejado, né? Para ser entregue a tempo. E eu acho que envolve muito a questão da ansiedade. Eu me encontro ultimamente muito ansiosa, assim, sabe? Muito ansiosa para ver tudo pronto. Eu acho que esse é o lado que ninguém tá vendo, mas que tá pegando esse lado. E qual o lado que ninguém conta, Luana, ali dentro da sua participação ali nessa montagem do Aruba? Então, que eu acho que o que ninguém vê, primeiro, é a nossa relação pessoal, assim, né? Nós 4. As pessoas, as que são íntimas a gente sabe, né? A nossa amizade e tudo. Mas quem não conhece sabe que a relação pessoal da gente como amigo, como parceiros, também às vezes se fragiliza em alguns momentos porque a gente tem opiniões diferentes, nós somos pessoas diferentes e que essa construção da confiança e do apostar no outro também, a gente tem feito muito durante esse processo, né? Como eu falei, né, minha vida é um pouco mais corrida em relação, eu não consigo ficar tanto lá, mas eu confio de olhos fechados neles 3, sabe? Então eu consigo apostar neles, eu consigo ser ouvida também, mesmo não estando 100% lá. Então acho que essa parte é a que ninguém percebe, em como as relações ficam nesse processo. E a segunda, é o fato de que a gente hoje vê a perspectiva de como vai funcionar, né, e como a gente quer que funcione em relação à prestação de serviço, e que antes a gente não observava isso quando a gente é só consumidor, né? Então a parte que é o que a gente está mais apreensivo em relação a como é que isso vai fluir, né, para as pessoas, como isso vai ser passado para as pessoas que vão cursar no serviço, né? E aí a gente não pensa nisso quando a gente é só telespectador, Sim. Né? E aí essa apreensão, essa sensação de ansiedade gira muito em torno disso, porque a gente já tem um público, né? A gente já tem amigos e parceiros que já funcionavam antes com o Jean, então a gente já tem uma galera numa expectativa. Sim. Então a gente quer ofertar aquilo que as pessoas estão esperando. E aí isso vai deixando a gente meio Deixa um frio na barriga sem saber se você vai conseguir alcançar a expectativa do outro, né? Exato. Trabalhar com a expectativa do outro é tenso. E fora que assim, Lu fica mais nos bastidores e aí os meninos ficam muito na linha de frente. Eu também às vezes estou na linha de frente. É tanta mensagem, e aí quando é que inaugura? E aí? Aí a gente já tá nervoso, já tá ansioso. Essa é a pergunta do ano. Aí, então minhas Imagino. perguntas, aí a gente fica mais ansioso ainda. Mas, gente,
falta pouco. Espera só mais um pouquinho. Gente, dia E tá 24 quase lá. tá bem aí. Tá quase Dia lá. 24 tá bem aí. Tadinho. Agora eu queria que vocês... Gente, por favor, mandem as perguntas de vocês, porque as meninas vão responder. As meninas mandem os elogios também, que eu já vi aqui que tem um monte de elogio aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler pra vocês. Ó, já tem gente aqui dizendo que vai aproveitar a promoção, viu? Por favor, cuidem, aproveitem a promoção. E aí, mandem as perguntas de vocês, mandem os elogios, que daqui a pouquinho eu vou ler e vou fazer as perguntas para que elas respondam. Mas eu queria que vocês contassem alguma história inusitada que aconteceu nesse processo dos perrengues. Achei muito interessante você falar sobre a questão da relação. Eu fico imaginando, né, empresas que têm família já é complicado, mas família é uma coisa que você não pode mandar Embora. tem que ter. E aí junta um casal de amigos numa empreitada, e isso em algum momento abala aquela relação, mas é só amizade, não tem aquele grau de ser família, de você não poder desgrudar de fato. E eu achei interessante, queria saber mais algumas histórias inusitadas desse percurso que aconteceu, que vocês possam contar pra gente e pro pessoal que tá em casa. Meu Deus, Lu, conta aí. Cara, eu acho que o maior perrengue, assim, a maior coisa engraçada desse processo, na minha perspectiva, é o fato de que eu sou no 220. Eu não consigo ter a paz que Bruno e Jean têm. Então, minha conversa com o Bruno depois que Maria dorme é só: Bruno, isso aqui já funcionou. Não, é porque a gente vai resolver ali. Não dá vontade de dar uns dois enforcão, não? Então, assim, a gente tem um nível de paciência em outro lugar. Nível hard, gente. E aí, assim, meu irmão é muito parecido comigo, né? Como foi ele que projetou, então ele sabe como tudo funciona lá dentro, que porta que é, quanto tem a janelinha do banheiro, ele sabe. E aí meu irmão, ele não mora aqui, né? Ele trabalha em outra cidade, fica só um tempo aqui e retorna pra lá. Então meu irmão fica tempo de abrir uma úlcera. Então ele fica o tempo todo, Luane, e tal coisa. Eu falei, rapaz, tem que fazer com o jeito com o Bruno, que é no tempo deles. É do jeitinho deles, pra funcionar direito, porque senão eles não vão conseguir chegar no nosso nível de maluquice. É isso. E aí acaba que nossa coisa é isso, assim, o maior desafio pra mim foi: calma, realmente não dá pra ligar a água, porque tem que fazer o buraco pra fazer, entendeu? E eu quero furar o buraco agora, meia-noite. Eu lhe entendo, porque eu sou assim. Sabe? Ele, não, mas não, mano, não pode furar, porque tem que perguntar na empresa que fura o negócio se pode furar aqui. A gente vai sair para o buraco, sabe? Então, pra mim, a parte mais engraçada agora, né? Que eu não posso Não tava engraçado. Não tava engraçado. Sorri depois. Que tá pronto, agora tá mais tranquilo, né? Quando a parte da construção eu nem ia lá. Eu não tava levantando, eu vou ficar em casa, vou esperar ficar tudo redondinho pra de fato começar a minha parte. Porque isso que o Lu falou é real. E aí a gente não pode ficar muito em cima pra não estressar, pra não piorar a situação, E pra aí- respeitar o momento deles. Exato. E porque assim, a gente assusta a pessoa que tá lá botando, aceitando a coisa, a pedra, né? Ele não tá. Entendeu? Ele não sabe que a gente é muito doidinha, sabe? Então, eu acho que essa é a parte mais engraçada hoje. Hoje, né? mas na Da gente hora, ver. na época, não Porque foi, né? eu quero que. Gente, pelo amor de Deus, piso, eu faço. O banheiro, que demorou quantos dias pra Meu embaçar? Deus, o banheiro, ele não vai ficar pronto nunca. E aí eu vou ter um semoneurisma. Aí eu fico nervosa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos, qual é o banheiro? O banheiro tem que estar funcionando. É. E aí a gente tem um processo diferente das outras pessoas, óbvio. E aí, Bruna, eu consigo, né? Chamar em casa e dormir de bunda pra poder ficar melhor. Mas aí os outros eu tenho que respeitar o tempo de Jean, né? Entender e tal. Uma hora eu entendi muito mais a parte administrativa do que eu, então eu tenho que ser assim, uma hora, e aí dá pra gente fazer esse negócio aqui assim, desse jeito. Vamos ver aqui, aí eu tenho que aprender isso e aprendi muito com eles, né, nesse período. Porque a gente tinha uma perspectiva de tempo X e ela se perpassou, né? Exato. Porque é isso mesmo, a gente depende de serviço, depende de outras Quanto pessoas. tempo de atraso? Uns 2 meses, Uns né? 2 meses. Era pra gente ter, a gente planejou inaugurar no final do ano.
Aí, mas não deu data. Não deu data. A gente Sim. tinha até dezembro pra fechar. Isso. Porque nas nossas cabeças ia funcionar, né? Aí jogou pra 16 de fevereiro. Foi, jogamos pra 16 de fevereiro. A gente deixou um tempo massa, vai um mês e pouco. Vai dar certo. Chegamos a divulgar, mas aí chegou na hora, os pequenos detalhes. Sim. Não aconteceu. Por isso que a E gente também o chegou carnaval foi com muito muita cedo esse questão. ano, né? Os bastidores, né, gente? Então é isso, é sobre isso. Só tem uma coisa pra dizer, as coisas estão andando. A gente tá trabalhando E vai todos os dias. E vai valer De a pena. 7 da manhã à meia-noite, 1 da manhã. É assim, Porque assim, domingo quando tem sido atrasa esse. e não vai valer a pena, é meio chato. É, mas vai valer Mas a pena. vai valer a gente. pena. Realmente é um projeto muito massa, assim. A gente tem uma ideia de fazer aquilo ali crescer muito mais do que ele já é. Exatamente. A gente já tem outras piras já. na É, a cabeça. segunda etapa, já tá tudo de expansão, aqui, ó. enfim. Mas essa parte tá muito legal. Assim, é o que eu contrataria, assim, eu faria aquilo, sabe? Sim. Assim, eu iria fazer naquele lugar. Eu consumiria. Eu consumiria, aquilo, exatamente. sim. Que legal. Conta mais histórias pra gente. Eu gosto de histórias. eu gosto de história, eu gosto de histórias inusitadas. Eu gosto do Tantas perrengue. situações que agora eu não sei se vem. Enquanto vocês lembram, eu vou lendo aqui os comentários. Pera aí, gente, pra eu não fazer bagunça aqui no negócio, que eu tenho mania de sair bem na hora que eu vou ler o negócio. Vou tentar começar do começo. Muitos emojis, tá? Muitos coraçõezinhos, muito tudo. Tem quantas Minha pessoas na amiga live, língua. Ó, 16 pessoas. Ótimo. Minha amiga linda, empoderada, Moara, tá? Quem foi que mandou? Deixa eu me achar, Ingrid. Ingrid Suelen, um beijo. Meu orgulho. Essa aqui eu acho Libório, Ana Minha mãe. Libório. Todo sucesso do mundo desejo a vocês. Mulheres Amém. maravilhosas. Muitas palminhas, muitos coraçõezinhos. Deixa eu achar mais. Ansiosa. Já vou aproveitar a promoção da Semana do Consumidor. Cuida, gente. Aproveita. Dica do dia: Aruba, mais sertão, mais vinho dos vales, igual frisante gelado, na taça e harmonização perfeita. Adorei. Já quero a arena. Já temos treinos confirmados para o ano na Aruba? Treinos? Sim. Sim. Torneios, torneios. Já temos torneios confirmados. Temos planejamento. Tem um planejamento, exatamente. Aí, gente, A fica gente tem um ligadinho nas parceiro de agendas. desenvolvimento de eventos. Food São Francisco. Food São Francisco, é importante Nossos ressaltar. parceiros. É de um grande amigo nosso, né? E Isso. outros parceiros também. E a gente tem um monte de. Tudo que envolver esporte, envolver música, Tem muita diversão. coisa, né? Vai ter som ao vivo? Então, a gente tem uma certa dificuldade porque era residencial, Sim. mas existe a possibilidade em momentos específicos, né? A depender dos horários e a depender da liberação, né? Sim. Mas assim, a gente fala em relação a isso porque a gente tem eventos de dia um pouco mais maleável em relação à parte de som, Sim, né? sem dúvida. E A torneios gente tá- assim, tanto futebol, beach tênis, vôlei, a gente quer englobar. Já tem uma ideiazinha de uma corridinha. Da gente vai pensar rolar. na todos os esportes. Fazer uma movimentação. Gente, vai ter algo direcionado para terceira idade? Então, a aula de funcional você consegue encaixar a terceira idade, né? Inclusive a gente tem um professor que ele é especialista nessa área, né? Já dá todo um suporte nas academias e a gente tá levando para dentro lá da arena e dá para encaixar assim terceira idade. Aí, ó, gente, e a turma aí da terceira idade, eu As aulas encaixo funcionais, nessa Eu turma. acredito que o beach tennis também é um esporte É, o tranquilo beach de tennis fazer até pra quem daria, tem, né? Acima de 60. E, na verdade, o futebol e outro é um funcional com bola, né? É igual o vôlei. Quando você parte pra parte de treino, realmente é um funcional, só que com bolas. Então, eu acho que adaptando, fazendo no limite da pessoa, dá pra fazer tranquilo. Ah, tem isso. Liberadíssima a terceira idade, vamos com força. Luana, te amo, lindo te ver crescer, Deus vai abençoar esse empreendimento. Laís, Ah, que lindo. sucesso, amigas. Amei conhecer um pouco da história de vocês. Duas mulheres lindas e inteligentes. Moara retada, tinha que ter uma mulher aí linda e competente. Luana é referência, muito orgulho. Vitor. Mulheres incríveis, perfeitas. Aruba já é sucesso, Deus abençoe sempre. Amém. Fernanda.
precisamos disso, palavras positivas e orações. Ah, não, a turma aí tá toda animada, eu também já tô super animada, fiquei super empolgada. Vocês querem contar mais alguma história, meninas? Porque nosso foco é história, a gente gosta de história. Gosto de Então, conversar. tá, Lu é a pessoa das histórias. O pessoal lá também gosta de histórias, viu? Pode contar os perrengues, que vocês estão querendo esconder os perrengues da gente. E a gente gosta dos perrengues. Claro, é a parte legal, é o que fica, né? No fim das contas, quando As histórias depois a para gente ser vai contadas. sentar, é o que fica. Assim, as histórias sempre em torno de muito trabalho, assim, de muita exigência. Nós somos muito exigentes, todos os quatro, né? Em relação a como vai funcionar. Então, é sempre nessa perspectiva de tentar fazer o melhor para todo mundo, mas aí a gente relia um pouco e aí saem umas risadas, um negócio. Ah, vai ter uma degustação hoje, mas não vai ter porque foi não vai. E aí vira uma confusão, aí do nada sai um sanduíche que aí eu vi porque eu cheguei. E aí rola essas coisinhas assim. E aí vai. Mas é muito, muito legal. O sanduíche que nem tava programado. Que não tava programado. Aí eu cheguei lá de surpresa com a Mariazinha no colo, chegava, vocês estão começando a testar. Olha, já estavam testando o cardápio e não lhe comunicaram. Porque vai ter o teste oficial, né? Aham. Vai ter o teste oficial, que quando tiver tudo prontinho no prato, vai ter essa. Mas o legal são os não oficiais. É. Os não E tá oficiais uma é que são delícia, legais. inclusive. Uma delícia. Peça. Meninas, fiquem à vontade para fazer as considerações finais de vocês, para convidar o pessoal, para falar, dar uma dica para quem está assistindo sobre e que quer empreender de alguma forma, que esteja entrando aí no segmento também. Fiquem à vontade para dar a dica de vocês e para fazer as considerações finais de vocês, por gentileza. Acho que o primeiro ponto é a questão que empreender de fato não é fácil, né? Vai ter os percalços, vai ter os perrengues, mas quando você tem um propósito, né? Você segue esse propósito independente do que vai acontecer no caminho. Acho que isso é o mais importante de se ter em mente, né? Quando você pensa em empreender. Considerações finais. Uma alegria muito grande estar aqui com você, foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Faremos uma parceria com certeza daqui pra frente. Dizer que está tudo sendo pensado com muito carinho, com muito respeito, né? Com certeza. Para todos os nossos alunos, para todos os nossos clientes. A Aruba vem de fato para ser um ambiente diferente em Juazeiro. Quando você fala assim, eu fico feliz porque em Juazeiro tem um negócio. A gente precisa acreditar no potencial da nossa cidade. Eu fico, porque eu sou de lá, na verdade eu sou de Sobradinho, mas eu moro em Juazeiro há 20 anos, quase. Então, eu sou apaixonada por lá, tenho negócios lá, mas como consumidora, como mãe, quando a gente quer se divertir, quando a gente quer gastar de fato, a gente acaba migrando muitas vezes para Petrolina. Muitas vezes por falta de opção de um ambiente agradável, de um ambiente familiar. No meu caso, são 5 crianças, então não é qualquer lugar que eu consigo chegar com eles 5 e acomodar todo mundo. Eu sou nova, mas eu tenho espírito de véia, então eu não gosto muito daquela zoada muito grande, o som muito alto, o furdunço muito, eu sou tenho uma certa aversão a tudo isso. Então eu fico triste por saber que a gente ganha, no meu caso, como eu tenho negócios lá, ganho dinheiro lá, mas acabo gastando em outra cidade. Negócio, porque hoje em dia a gente quer qualidade, a gente quer se sentir bem, a gente quer se sentir acolhido nos lugares em que a gente vai se divertir, que a gente vai levar a nossa família. Então, população de Juazeiro, por favor, se permitam, porque é pra vocês, é por vocês, então se permitam. E a gente até teve essa possibilidade de ser em Petrolina, só que a todo momento os meninos diziam, não, vai ser em Juazeiro, a gente quer que aconteça em Juazeiro, porque o nosso público juazeirense merece. Eu fico com o coração quentinho de felicidade, porque é emocionante, de verdade. Muito. Em relação à parte de empreendedorismo, persistência, muito trabalho. Nada foi construído na Aruba sem muito trabalho, né? De vários aspectos. Então, nada vale sonhar se você não tem força para
desenvolver aquilo, né? Então a gente trabalhou muito, a gente organizou tudo para que, né, chegasse nesse momento de finalizar o projeto e começar a ofertar para a população de Juazeiro. Então nada disso vai funcionar se você não fizer por onde, né? Vamos dizer assim. Então eu acho importante todo mundo que tiver um sonho, tire ele do papel, mas com responsabilidade financeira e com essa perspectiva de que o trabalho ele vem juntamente com o sonho, né, no caso. E a gente fica muitíssimo feliz com esse espaço, sabe? Assim, Joyce é uma pessoa muito carismática e muito legal, acolheu a gente, assim, nas nossas limitações em relação à câmera. Todo mundo envergonhado aqui. Ela foi muito condescendente, né, com a gente, deixou a gente muito à vontade, a gente realmente está se sentindo em casa, adoramos conhecer seu espaço. E aí a gente quer realmente que as pessoas conheçam o nosso lugar. Realmente num bairro que normalmente não tem um comércio, né? É muito residencial. Também estrategicamente pensando no conforto das pessoas, em acessar o serviço muito mais fácil, mais próximo de casa, né? Então, a Aruba é um lugar para se viver com estilo de vida, assim. Lá a gente tá para acolher vocês em todos os momentos, no aniversário, no dia bom, no dia que você não quer treinar, no dia que você tá afim. Então, as amizades que a gente constrói num centro esportivo desse é uma coisa muito legal. Eu tenho muitos amigos de outros lugares de referência que eu fiz por conta do esporte, né? O esporte une as pessoas. Comecei a praticar corrida agora e, assim, é muito legal a união das pessoas quando existe um objetivo em comum, né? Principalmente se é alguém que realmente já não faz isso e que as pessoas querem te motivar a chegar no lugar. Então, um lugar sem julgamento, um lugar para criança, um lugar para seu guri se esbarrar na areia e a gente brincar. Então, acostume-se a ter areia em casa. Quem pratica esporte de areia é assim mesmo. O filho vai chegar cheio de areia, o marido vai chegar cheio de areia. Mas estejamos juntos. A gente quer um ambiente que a esposa consiga fazer o esporte, o marido e o filho, e a gente consiga deixar todo mundo feliz e saudável. Aruba é um lugar para ser feliz. É verdade. Tá? É um sloganzinho que a gente usa muito. Aruba é um lugar para ser feliz. Que legal. E aí eu vou emprestar o meu slogan a vocês. Venham viver essa experiência junto com as meninas da Aruba. Venham viver essa experiência junto com o Vinho dos Vales, que vai estar lá na Aruba esperando vocês. E com certeza vai ser uma experiência incrível. Meninas, eu queria agradecer pela participação de vocês, por terem aceitado o nosso convite, por ter vindo contar um pouquinho da história de vocês, por vir contar pra gente um pouquinho sobre a Aruba, sobre esse espaço incrível que está nascendo em Juazeiro. E como forma da minha gratidão, eu queria presentear vocês duas com uma lembrancinha do Histórias e Vinho. Obrigada. Que é a nossa plaquinha. Eu contei a minha história no Histórias e Vinho. Espero que vocês guardem num cantinho especial para vocês. Muito obrigada, meu amor. É com muito amor e carinho. Vai pra recepção da Aruba. Da Aruba. E eu queria propor um brinde, Sim. mesmo com suco, Suquinho de uva. para que a gente finalize. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem aí com a gente, pelas mensagens, pelo carinho, e só gratidão.